Perfeito, então vamos começar. A questão 24, pessoal, é essa que ela pergunta para a gente, né, quem que vai ser a derivada em relação a t de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3t ao cubo mais 1. Só que tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Essa que é a pergunta que ele faz para a gente. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte. Percebam só que a gente acaba tendo duas regras aqui. A regra do quociente, porque tem uma divisão aqui, e também a regra da cadeia. Então, essa conta aqui a gente vai fazer de duas maneiras. Aliás, vai fazer usando as duas regras ao mesmo tempo, que é a regra do quociente e a regra da cadeia. No entanto, a primeira função que eu enxergo aqui é esse 2. Se a primeira função é esse 2 aqui, é por ele que eu começo a calcular a nossa derivada. Então, eu vou começar pela regra da cadeia. Ó. Vou descer esse 2, vou repetir essa parte interna aqui. E agora eu vou multiplicar pela derivada dessa parte interna. Para você derivar isso aqui, essa função interna aqui, eu sou obrigado a utilizar a regra do quociente, que é o que eu vou utilizar agora. Então, vamos lá. Lembrando que a regra do quociente é essa aqui, né? Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Deriva a segunda, multiplica pela primeira. Tá? Sobre a segunda ao quadrado. Professor, Pois não, Guilherme? porque nessa conta em cima tem 2x sobre 2 e embaixo é 3t sobre 3. Não seria só Tudo t? T. É tudo T. Eu escrevi errado. É tudo T mesmo. Um erro tipográfico aqui. Só um minutinho aqui, é tudo T. Bom, vamos lá então. Derivando aqui, pessoal, lembrando que aqui no caso é T e aqui no caso também é o T. Teremos aqui a derivada de 2t ao quadrado, ela é 4t. A derivada de 1 é 0. Então, deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é essa função aqui, menos a derivada aqui da segunda função, olha, a derivada de 3t ao quadrado, ao cubo, 3 vezes 3 dá 9, t ao quadrado, que multiplica 2t ao quadrado mais 1. Então, percebo, derivei a primeira, ó, 2 vezes 2, 4, aqui ficou t, derivada de 1 é 0. Multipliquei a segunda, derivei a segunda, 3 vezes 3 é 9t ao quadrado, vezes a primeira função, que é essa aqui, sobre a segunda função elevado ao quadrado, então. Essa aqui é a continha que vai dar, então, gente. Daqui, o que eu posso fazer, então? Como é que eu vou evoluir a partir daqui? Da seguinte maneira. Eu posso pegar essa parte aqui, eu vou repetir ela por enquanto. Tá? E essa parte que eu vou desenvolver, vou multiplicar, vou aplicar a propriedade distributiva. 4 vezes 3 dá 12. T que multiplica t ao cubo é t à quarta. 4t vezes 1 é 4t. Menos 9t ao quadrado que multiplica 2, ó, 9 que multiplica 2, 18. 18t ao quadrado, menos 9 que multiplica 1, dá menos 9t ao quadrado. Sobre... Aqui tem um detalhe, pessoal. Percebam só que aqui é 3t ao cubo mais 1 e aqui é 3t ao cubo mais 1 ao quadrado. Então, eu posso colocar 3t ao cubo mais 1, tudo elevado, ó, aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 2, então você pode pegar e somar os expoentes, fica elevado à terceira. Então, fica uma conta mais compacta. Só um detalhezinho aqui, aqui na verdade é 18t à quarta aqui, tá? No lugar desse 2 aqui é um 4. Dá para fazer um 4 aqui. 18t à quarta aqui. Ok. Aí, beleza. Vamos continuar a partir daqui, então. Nesse caso, fica assim, 2 que multiplica 2t ao quadrado mais 1. Aqui, ó, pega esse 12 e junta com esse 18t à quarta aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 6.
menos 9t ao quadrado, mais 4t, né? Tudo isso sobre 3t ao cubo mais 1 elevado ao cubo. Tranquilo, pessoal? Aqui de boa, todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir seguindo. Ninguém? Vamos seguir então. Essa foi a questão número 24. Na sequência que eu passei a número 25. Vou fazer a 25 com vocês então. Questão número 25, pessoal. É essa aqui, ó. Eu tenho um f de x igual a 2x menos 1 elevado ao cubo isso aqui, ó. 2x menos 1 sobre 3x ao quadrado mais x menos 2 elevado ao cubo. Então, essa função aqui que eu vou derivar nesse caso em relação a t, já que só tem a variável t. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, pessoal, quer ver? Fica assim, f' de x igual, olha, vou começar descendo esse 3 aqui, fica 3, vou repetir toda a função, elevado ao quadrado, né, que subtrai uma unidade. E agora, para calcular essa derivada interna aqui, eu vou aplicar, no caso, a regra do quociente, já que eu tenho uma divisão aqui. Derivada de 2x menos 1 é 2, deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda, que é essa função que está aqui embaixo, menos. A derivada aqui, gente, ó, vou fazer ela pequenininha aqui. A derivada aqui vai dar 6x mais 1, porque a derivada de x é 1. A derivada de menos 1 é 0, então fica 6x mais 1, que multiplica o 2x menos 1. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 3x ao quadrado mais x menos 1 elevado ao quadrado. Aí, o que vai dar para fazer aqui, pessoal, nessa continha aqui? Quer ver? Deixa eu dar uma melhorada aqui na escrita aqui embaixo. Olha, esse 3 aqui eu vou repetir. Aqui eu vou colocar 2x menos 1 ao quadrado sobre 3x ao quadrado mais x menos 1 também ao quadrado. O que eu fiz foi só separar os dois aqui, tá? A gente somente separou, mais nada. Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6x ao quadrado, 2 vezes x dá 2x e aqui dá menos 2. Porque eu multipliquei tudo pelo 2 que está aqui. Por sua vez, vou pegar e vou distribuir. Vou multiplicar o 6x mais 1 pelo 2x menos 1. Ó, 6 vezes 2 dá 12. X ao quadrado, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Como tem esse menos aqui, fica mais. Por sua vez, ó, 1 vezes 2x dá 2x. Por ter esse menos, fica menos 2x. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com esse menos, fica mais 1. Tudo isso sobre 3x ao quadrado mais x menos 1 elevado ao quadrado assim. Muito bem. Continuando aqui, pessoal, quer ver? Dá 3, aqui fica 2x menos 1 elevado ao quadrado. Vamos ver o que dá para fazer aqui, então. Esse 6x ao quadrado aqui, posso pegar e juntar com 12 aqui. 6 menos 12 dá menos 6. Por sua vez, olha, o 2x aqui com esse 2x aqui eu cancelo. Aqui tem um 6x. E esse menos 2 com esse 1 aqui fica menos 1. Deixa eu conferir se está correto aqui. Correto. Ok. Aí eu pego esse 2 aqui, junto com esse 2 aqui, que dá um 4 aqui.
Essa é a continha, pessoal. Legal? Tranquilo aí? Alguém? Beleza. Essa foi a 25. Vamos fazer então a 27 agora. A 27, pessoal, é a seguinte, ó. Questão 27. F de x igual a z ao quadrado menos 5. Opa, só tem um detalhezinho. No caso aqui é f de z, né? Porque a variável é o z, não é o x. Espera aí. Na verdade é um z. Bom, aqui vai dar z ao quadrado menos 5 elevado ao cubo sobre... Aqui eu vou colocar um z ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Aí, pessoal, a primeira observação que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte. Percebam só que o expoente do numerador e do denominador são diferentes. Nesse caso aqui, me convém, em vez de calcular isso aqui pela regra do quociente, me convém jogar essa expressão aqui de baixo para cima e aplicar a regra do produto. Vai ficar uma conta mais compacta e mais fácil para entender. E é o que eu farei. Então, vou colocar f de z igual a z ao quadrado menos 5 elevado ao cubo vezes z ao quadrado mais 4 elevado a menos 2. Tá, eu joguei para cima e trocou o sinal. Tá aqui. Uma vez feito isso, eu vou utilizar então agora a regra do produto. Lembra que a regra do produto é essa regrinha aqui, ó. Deriva a primeira, multiplica a segunda, deriva a segunda e multiplica a primeira. F'G, G'F. Onde nessa situação aqui, eu vou chamar de F essa primeira conta aqui, até aqui, e vou chamar de G essa segunda conta até aqui. Muito bem, vamos lá. Nesse caso, eu vou descer esse 3 aqui, vou repetir o z ao quadrado menos 5 e vou elevar ao quadrado. Vezes a derivada aqui do z ao quadrado é 2z. A derivada aqui do menos 5 é 0. Então, deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda conta aqui, menos. A derivada aqui do menos 2, ó, dá menos 2, repete o z ao quadrado mais 4 elevado a menos 3, subtrair uma unidade, vezes a derivada do z ao quadrado mais 4 é 2z. E vezes, então, agora a primeira função, que é essa função aqui. Se quisermos colocar nome nas funções, olha, essa função até aqui é a f', essa aqui é a g, esse pedaço todo aqui, pessoal, é a g', e esse pedaço aqui é a f. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui, ou está tranquilo, está dando para acompanhar? Porque, em suma, a derivada... Ali no Ah, 2, no caso, tá menos 2, não seria mais, não? Por causa não, do porque, símbolo da o função? Adivaldo, olha só, aqui não menos... Aonde você fala? Espera aí, porque na verdade deu uma travada. Você não enxergou porque deu uma travada. Espera aí, só um minutinho. Deixa a coisa voltar aqui. Aguenta aí para a gente poder... Pronto, agora você já tá conseguindo me ver a mão mexendo aí. Olha só, aqui é um menos 2, não é isso? Sim. Então, quando você pegar e aplicar a regra do produto, quando você descer esse menos 2, esse menos com esse mais que fica aqui, fica o menos 2 aqui embaixo. Ah, tá. Esse Entendi, menos com esse mais aqui, logo vai dar menos aqui. Tá bom, então. Tá bom? O Ariane, não, fazer pela regra do quociente não é errado. Eu não sei se o preço vai ser maior ou se o preço vai ser menor. Preço que me refiro ao trabalho. Não sei se o trabalho vai ser maior ou se o trabalho vai ser menor. Mas sim, você poderia sim utilizar a regra do quociente também. Bom? Enfim, eu vou agora ajustar essa conta aqui, pessoal. Ajustar que eu falo é juntar o que der para juntar sem se preocupar e sem ter muito trabalho. Ó,
Nesse caso, eu vou juntar esse 3 com esse 2 aqui. 3 que multiplica pelo 2 vai dar um 6. Fica 6z, z ao quadrado menos 5 ao quadrado. E essa parte que está elevado a menos 2 aqui, eu vou jogar para baixo. Tá bom? Outra coisa, dá para juntar esse menos 2 aqui, com esse 2z aqui, ó. Menos 2 com 2 vai dar, no caso, menos 4z. Que multiplica z ao quadrado mais 5. Desculpa, z ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. E eu posso fazer o seguinte, vou pegar essa expressão que está com expoente negativo aqui e vou jogar para baixo. Elevado à terceira assim, gente. Aí dá essa conta aqui. Só tem um detalhezinho, né? Quando eu joguei para baixo, esse expoente que está aqui, ele fica positivo. Certo aí? Muito bem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Quem usou a regra do quociente, talvez não achou a expressão com essa estética aí, mas achou uma expressão correlata a ela. Tá? Se você fez a conta corretamente, se você utilizou a regra do quociente, não tem problema. Você acaba achando uma expressão correlata a essa aqui. Tá? Ou seja, equivalente a essa aqui. Vou fazer com vocês agora a questão número 29, tá? Da sequência que está aqui. A 29 começa a envolver as funções trigonométricas. Vamos lá. O que seria da matemática sem as funções trigonométricas? Todo mundo adora, todo mundo gosta. Então, olha só, a primeira conta aqui é essa. É o seno ao quadrado de 3t ao quadrado menos 1. Essa continha aqui. Então, esse tipo de conta que as pessoas às vezes têm dificuldade é identificar qual que é a primeira função envolvida aí na conta. Então, percebam só que a primeira função envolvida aqui na conta, esse é o quadrado que está aqui. É por ele que eu vou começar a calcular a derivada. Então, a primeira função que eu enxergo, esse é o quadrado, eu começo por ele então. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Vou descer esse 2, vou repetir o seno de 3t ao quadrado mais 1. Lembra que esse 2 aqui, quando eu desço, eu subtraio, ficaria seno elevado a 1. Esse 1 aí, ele pode ser suprimido, por isso que eu coloco apenas o seno. Nessa expressão aqui, a segunda função que eu enxergo é o seno. Aí eu vou derivar o seno agora. A derivada do seno é o cosseno. E repito o miolo dessa parte aí, que é o 3t ao quadrado menos 1. Por fim, eu vou derivar agora o 3t ao quadrado menos 1. Derivada aqui do 3t ao quadrado é 6t. Derivada do menos 1 é 0. Pega esse 2, multiplica pelo 6, vai dar um 12. Então, essa conta dá 12t seno de 3t ao quadrado mais 1 vezes cosseno de 3t ao quadrado menos 1. Aqui é menos, hein? Aqui é menos e aqui é menos. É isso, pessoal, que dá para fazer nessa conta aqui. Mas a parte principal é você conseguir enxergar que existem 3 funções compostas aí. Quais são as 3 funções compostas? A primeira função é o ao quadrado, a segunda função é o seno e a terceira função é o 3t ao quadrado menos 1. Legal? Conseguiram acompanhar passo a passo? Lembra que isso aqui, gente, não é regra do produto, não. Tá? O seno de alguém não é seno vezes alguém, é seno de alguém. Então, isso aqui não é regra do produto, não é seno vezes 3t ao quadrado, não. Essa foi a 29. Vou fazer com vocês, então, agora. Falta a 31, a 33 e a 35. Temos tempo suficiente, sobrando, inclusive, para fazer. Questão número 33. A questão 33, pessoal, é a seguinte, quer ver? Eu tenho aqui um f de y igual a 3 seno de y
sobre cosseno ao quadrado de 2y mais 1. Essa aqui é a continha. Beleza. Então, primeiramente, você tem que perceber que eu vou ser obrigado a utilizar concomitantemente a regra do quociente, já que eu tenho uma divisão aqui, e a regra da cadeia, porque aqui está elevado ao quadrado. Então, eu sou obrigado a usar as duas regras concomitantemente. É o que eu farei. Então, vamos lá. F' de y, pessoal, a derivada de 3 seno de y, derivada do seno é o cosseno, fica menos 3, aliás, derivada do seno é o cosseno positivo. Então, fica, no caso, 3 cosseno de y, que multiplica cosseno ao quadrado de 2y mais 1, menos. Derivando aqui agora, a derivada do cosseno ao quadrado de 2y, a primeira função que eu enxergo aqui nessa conta é o ao quadrado. É por ele que eu começo a calcular a derivada. Então, fica 2 cosseno de 2y. A segunda função que eu enxergo é o cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. A terceira função que eu enxergo é o 2y. Então, fica vezes 2y. E a derivada desse 1 aqui, como ele só está somando, vai ser 0. Aí que vai multiplicar, então, a primeira função. A primeira função aqui, no caso, é o 3 seno de y. Sobre tudo isso aqui. Sobre, no caso, quem? Cosseno ao quadrado de 2y mais 1 elevado ao quadrado. O que dá para fazer aqui, pessoal, é alguns ajustes matemáticos, mas nada muito sofisticado. Ó, essa parte aqui inicial, vou deixar ela como está. Essa outra parte dá para fazer o seguinte, ó, esse menos com esse menos aqui dá um mais. Esse 2 com esse 2y aqui fica um 4y. Esse cosseno, vou deixar... Opa, peraí. Tem esse 2 com esse 2 dá 4 com esse 3 aqui. Então, na verdade, dá um 12 aqui. Como é que dá para juntar com aquele 3 aí? Acaba dando um 12. Então, dá 12. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. O cosseno, eu só vou repetir. E agora, o seno, ó, também só vai repetir, porque aqui é seno de 2y e aqui é seno de y. Então, só repete também. Tudo isso aqui sobre o cosseno ao quadrado de 2y mais 1. Elevado ao quadrado, pessoal. Então, dá essa simpática conta aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Não? Muito bem. Vamos, essa foi a... A Nicole falou aí no chat aí, professor. Desculpe. Ah. Tudo bem, Nicole, eu vou te explicar. Só um detalhe, eu acabei pulando a questão número 31, tá? Vou fazer ela depois. Vamos lá, Nicole. Exatamente, você quer fazer uma pergunta específica ou você quer que eu dou uma explicação geral? Tá. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, eu percebi que eu tinha uma divisão. Se eu tenho uma divisão, eu posso pegar e utilizar a regra do quociente. Aí, qual foi a história aqui? Pela regra do quociente, eu chamei esse pedaço aqui de F e esse pedaço aqui de G. E eu comecei aqui, então. A derivada aqui do 3 seno de y, derivada do seno é o cosseno. Então, derivada do seno é o cosseno. Então, eu derivei a primeira e multipliquei pela segunda função.
Se você colocar nome nas funções, ó, essa aqui vai ser f' e essa aqui é a g nossa. Por sua vez, derivando agora o denominador. Ó. No denominador, a primeira função que eu enxergo é esse 2 aqui. Então, desce o 2, fica 2 cosseno elevado a 1 de 2y. A segunda função é o cosseno. Derivado do cosseno é o menos seno de 2y. Opa! Professor, Ah, não é 2y não em cima? 3 seno de 2y? Não é 33? Ou eu estou enganado? não, você está certo. Eu que escrevi errado aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, eu concordo com você. Mas eu já que eu já fiz a conta, Tiago, eu vou deixar ela dessa maneira aí mesmo. Mas o que você falou está correto. Aqui seria 2y aqui. Aí daria para juntar algumas coisas. O detalhe todo aqui, porque quando é aqui embaixo, que na verdade eu cometi um pequeno erro. Quando eu pegasse e derivasse o 2y, não daria 2y, daria só o 2 aqui. Aqui só daria o 2. E esse 2 com esse 2 com esse 3 daria 12 sozinho, sem esse y aqui. Ficou com um probleminha aqui. Tá? Então, olha só relembrando. Então, a derivada aqui do cosseno ao quadrado é 2, cosseno de 2y. Derivada do cosseno é o menos seno de 2y. E a derivada do 2y é 2, que multiplica a primeira função, que é essa. Então, nesse caso, esse pedaço até aqui é a g', e esse seno que está aqui embaixo é a função f, sobre, no caso, a g' aqui ao quadrado. Tá? Aí, depois, de fato, o que eu fiz foi só juntar, olha, esse 3 cosseno de y, aqui eu repeti, 3 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, esse menos com esse menos fica mais. Como eu cometi aquele errozinho lá de ter colocado só y e não 2y aqui, eu não tive que juntar. Então, fica dessa maneira aqui mesmo. Certo, pessoal? Certo. Aqui no caso é vezes, tá? É 12 vezes esse 2y aqui. Aí eu vou fazer com vocês agora a questão número 31. Eu acabei pulando ela aqui. Questão número 31, pessoal, tem aqui um f de x igual a uma tangente ao quadrado de x menos x ao quadrado elevado ao cubo. Isso aí. Aí a primeira coisa que eu faço aqui, pessoal, é perceber qual que é a primeira função envolvida, que é esse 3zinho aqui, ó. Esse 3 aqui, então, nosso aqui, é a primeira função que eu enxergo e é por ele que eu começo a nossa conta. Como é que fica, então? Vou descer o 3, aí vou repetir o miolo. O miolo, nesse caso, é toda essa conta interna aqui. Elevado ao quadrado, vezes, tá? Vamos lá. A derivada aqui é a tangente ao quadrado de x, a derivada da tangente ao quadrado, nesse caso aqui, a primeira função que eu enxergo é esse 2 aqui. Então, fica 2 tangente de x. E quem que é a derivada da tangente? Porque a tangente é uma outra função. É a secante ao quadrado de x, menos 2x, que é a derivada aqui do x ao quadrado. Então, percebam só quais foram as funções envolvidas aqui nessa composição. A primeira função foi o 3. Desci o 3 e subtraí uma unidade e repeti esse miolo aqui. Segunda função foi esse ao quadrado aqui, ó. Deu 2 tangente de x, que eu repeti a tangente. A derivada aqui da tangente é secante ao quadrado. E a derivada do x ao quadrado é 2x. E essa conta, pessoal, ela fica nisso aqui mesmo, não tem nada além disso aqui não. Tá? Bom,
Vou passar, então, para a última conta que eu tinha passado para a aula de hoje, que é a número 35. É 4 cosseno Professor, de... Oi, pois nessa não. 31, Hum. eu multipliquei a primeira parte pelo 3, está errado? Você jogou o 3 aqui para dentro? Colocou 3 tangente ao quadrado de x e 3x ao quadrado? Aham. Não, tá errado pelo seguinte, Ariane, porque como aqui está ao quadrado, você não pode fazer isso. Porque aqui está elevado ao quadrado aqui do lado de fora. Então, esse ao quadrado aqui impede que você multiplique os dois termos pelo 3 assim. Se você quisesse multiplicar por essa aqui, poderia, porque essa aqui está elevada a 1. Mesmo que eu multiplique e ainda coloque ao quadrado, fica Sim. errado? Fica errado. Não é a mesma coisa. Então tá. Obrigada. Então, nada. Muito bem. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Mesmo que você multiplique e coloque quem? O 3 ao quadrado? Não, eu multipliquei a parte de dentro pelo 3, Uhum. coloquei entre parênteses e botei ao quadrado. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se você fez isso aqui, talvez colocou assim, 3 tangente ao quadrado de x, tangente de x assim, ao quadrado para o lado de fora assim? Sim. Não, não vai funcionar não, infelizmente. Não funciona porque Não. 3 ao quadrado daria 9 aqui, não é 3. Então, não, infelizmente está equivocado. Tá bom? Tá. Se você poderia tentar multiplicar pelo raiz de 3 e elevar ao quadrado, mas eu acho que acaba complicando mais. Compensa deixar dessa maneira aí sem nada mesmo. Bom, vamos fazer o número 35 aqui então, que nós estamos no tempo, gente. Ó. Aqui é 35, a primeira coisa que eu sempre falo, tem que enxergar quais são as funções que estão envolvidas aqui na conta. Nesse caso, ó, 4 é número, só fica repetindo mesmo. Cosseno é a primeira função, seno é a segunda função e 3x é a terceira função. Então, começa pelo cosseno. Derivado do cosseno menos seno de quem? Seno de 3x. Repetindo o caso, o seno aqui de 3x. Derivada do seno é o cosseno. Repete o 3x. E a derivada do 3x é 3. Então, primeiramente, essa parte aqui, o seno de 3x, foi a parte interna do cosseno. Quando eu derivei o cosseno, repeti o seno. Depois eu peguei e derivei o seno, que deu o cosseno. Deixa o zoom ajustar aí. Ajustou. E a derivada aqui do 3x foi 3. O que dá para fazer agora é juntar esse 4 com esse menos com esse 3, que vai dar então menos 12. Menos 12, seno de seno aqui de 3x, que multiplica o cosseno de 3x. Dá isso aqui, gente. Enfim, essa aqui é as continhas que nós tínhamos para corrigir, tá? Que eu havia passado para vocês. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou seguir muito com essa matéria aqui, não. Na próxima aula, eu vou começar a trabalhar com vocês o que é um ponto crítico, tá? Então, na próxima aula, que vai ser quinta-feira, eu trabalho com vocês o que é ponto crítico e a gente vai seguindo daí por diante. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essas contas aqui? Só voltava de na 33. Volto sim, Nicole. Voltei. A 33 é essa aqui. Tá, assim, aqui você diz, né, que no caso seriam 2y aqui. Então, seria assim, eu realmente esqueci de colocar o 2, eu fiz a conta só com y mesmo. Estou fazendo a conta só com y, dá o que eu achei aqui. Se eu tivesse colocado 2y aqui, daria um valor um pouco diferente. Então, eu acabei, como eu já tinha feito a conta toda, eu deixei ela assim mesmo. Mas, realmente, aqui seria 2y correto.
Bom, mais alguém, pessoal? Não? Então tá, falta menos de um minuto aí para terminar, pessoal. Alguém quer perguntar? Só me tira tudo aqui. Por que toda vez que um número ele estiver na frente dessa questão de trigonométrica, ele não pode ser derivado? Tipo 4 Se o número 3 tiver... cosseno aí. Entendi, Isaac. 3 seno de y, entendeu? Entendi. Se o número estiver na frente assim e estiver multiplicando, ele continua multiplicando. Se ele estiver somando, que ele daria 0. Fosse 3 mais seno, daria 0. Igual aqui que era o menos 1, a derivada desse menos 1 aqui foi 0. Pode perceber aqui que eu tirei o menos 1. Como ele está multiplicando aqui, ele continua multiplicando. Na multiplicação, você repete o número. Na soma que você pega e coloca que a derivada dele é 0. Entendi. Valeu, professor. Valeu? Mais alguém, pessoal? Não? Então, paro aqui, gente. Então, até quinta-feira, tá às 4 da tarde. Daqui a pouco eu mando para vocês as fotos e o link dessa aula. Então, até quinta.